Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para lhe dar as boas-vindas para esse poderoso culto de celebração. E eu tenho certeza que você vai ficar até o final, porque você não vai querer perder. Deus vai falar com você. Aproveite então a oportunidade para enviar esse link para o máximo de pessoas que você puder. No mês de outubro, mandaremos início à campanha Eu Mais Um. É o desafio de até o fim do ano ganharmos uma pessoa para Jesus. Então vamos juntos, vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor em um bom culto. Deus abençoe. Tu és grande, Jesus, Tu és maravilhoso, Deus. Todo tempo queremos engrandecer a Ti, adorar o Senhor. Você pode ficar de pé na sua casa, você pode nesse momento entrar no fundo, no mais profundo com Deus. Oh Jesus, nós Te adoramos, Deus, Tu és Rei, Tu és soberano, Tu és poderoso, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Alegria de toda a terra.
Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor e de adoração. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Para nós é uma alegria muito grande estarmos juntos nesse culto de celebração, depois de um louvor poderoso como esse. Você já vai aí enchendo o seu coração de expectativas para aquilo que Deus ainda vai estar fazendo durante esse culto. E quando terminar, não desligue, porque nós temos uma programação especial para as nossas crianças, não é isso? Pais Kids, e eu creio que as crianças também estão sendo tremendamente abençoadas por Deus. Que bom estarmos juntos. E agora chegou aquele momento especial, o momento conexão, o momento que você vai fazer aquela foto bem legal, vai postar nas suas redes sociais, vai postar nos grupos da igreja, e vamos alcançar, em nome de Jesus, a nossa meta de 500 inscritos em nosso canal. Já estamos quase nos 450, falta pouco. Faça a sua parte. Se você já é inscrito, solicite que os seus amigos, que os seus familiares estejam também se inscrevendo, e vamos alcançar essa meta e abençoar muitas vidas para a glória de Jesus. Outro aviso importante antes da foto: você está vendo, eu estou com uma camisa bem legal, né? Eu mais um. É o nosso desafio. A partir do mês de outubro, já na próxima semana, nós estamos lançando essa campanha Eu Mais Um desafio de até o fim do ano nós estarmos ganhando pelo menos uma pessoa para Jesus e, consequentemente, para a nossa igreja local. Então você vai investir, você vai dedicar o seu tempo para evangelizar, focar em uma pessoa e ganhá-la para Jesus e trazê-la para congregar aqui conosco. Então, a partir de outubro, campanha Eu Mais Um, vamos estar engajados nesse desafio, nessa empreitada, e eu tenho certeza que iremos crescer muito para a glória de Deus. E se você quer uma camisa igual a essa, você pode procurar o Marco Muniz, a Angélica, eles vão estar tratando com você, confeccionando essa camisa para você, e vamos juntos nessa campanha Eu Mais Um. Amém, queridos? Então prepara a sua câmera, vamos fazer uma foto agora bem legal, vou contar até 3, porque é o nosso Minuto Conexão. 1, 2, 3, Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta depois desse Minuto Conexão. Eu tenho certeza de que você enviou para suas redes sociais e vamos juntos ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Agora chegou um momento também muito especial do nosso culto, um momento onde nós temos o privilégio de expressarmos a nossa gratidão a Deus e expressarmos o nosso comprometimento com a nossa igreja local. É importante que você entenda isso, a sua fidelidade, ela é fundamental para a provisão de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero ler com você 2 versículos que estão ali em Provérbios, no capítulo 11, versos 24 e 25,
Diz assim a palavra de Deus: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Então aqui está o segredo de sermos prósperos. A Bíblia diz que o generoso prosperará. Então expresse a sua generosidade com alegria, exaltando ao Deus que tem feito todas as coisas em nossas vidas. Eu quero orar com você para em seguida você ter a oportunidade de devolver o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso agora mesmo através de uma transferência bancária. O QR Code está aparecendo aqui na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e fazer a transferência agora mesmo, ou se você preferir, ao longo da semana, em uma casa lotérica ou uma agência bancária. Vamos orar juntos então, por favor. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos garante prosperidade a partir da generosidade, a partir da fidelidade. Nós queremos expressar a gratidão, porque o Senhor tem sido tão bom para nós. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Por isso nós nos alegramos em poder ser participante, ó Deus, do crescimento do Teu reino e da nossa igreja local. Deus, abençoe o Teu povo nesse momento, ó Deus. Continue, por favor, suprindo todas as necessidades e multiplique os recursos da Tua igreja. Desde já, nós Te agradecemos e tomamos posse da nossa vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus, aleluia. Você vai ter um tempo agora e uma boa semeadura. Olá, igreja! Estou aqui para compartilhar as informações semanais. Por isso, fique ligado no que vem por aí. O que você acha de compartilhar e aprender mais de Deus com outras pessoas? A minha dica para você é participe de um Life Group. Encontre um através dos nossos links no nosso site ou use o nosso QR Code. Todas as segundas estamos tendo reuniões com os nossos pastores Lúcio e Heloísa às 20 horas. Planeje-se para participar conosco. Fique atento aos grupos do WhatsApp e entre com o link compartilhado. Intercessão, oração, clamor, comunhão e muito mais. Eu estou falando das nossas reuniões das Mulheres Guerreiras. Elas acontecem todas as terças e quintas online através do Zoom às 17 horas. Venha orar pela sua família. Esse recado é importante para toda a igreja, especialmente para os líderes e futuros líderes. Toda terça-feira às 20h30 temos o nosso Tadel online pelo Zoom. É importante que você se prepare para exercer o seu ministério. Jesus disse: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então prepare-se e vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor no próximo domingo, tanto online como presencialmente.
Temos tantas pessoas precisando de Jesus e é por isso que em outubro estaremos começando o projeto Eu Mais Um. O nosso desafio é ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. O avivamento começa dentro de cada um de nós e se fizermos a nossa parte, temos certeza que teremos uma grande colheita no reino de Deus. E eu vou ficando por aqui, mas estaremos conectados através das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube e do nosso site. Começa agora uma poderosa palavra de Deus. Até a próxima! Amém, queridos. Estamos de volta e agora para a ministração da palavra de Deus. Então eu peço que você fique bem focado, bem atento, porque Deus vai falar com você. Se você está com alguém aí junto assistindo esse culto, fala para essa pessoa, fique atento, porque Deus vai falar com você. Amém. Nós estamos na série que iniciamos no domingo retrasado, Maratona da Fé para vivermos o sobrenatural. E na primeira mensagem dessa série, nós vimos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vimos que a fé precisa nos fazer enxergar o sobrenatural. Nós falamos algumas coisas relacionadas à fé. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. O versículo que tem dado base e, na verdade, é aquilo que a Bíblia explica a respeito de fé, ou seja, a definição bíblica de fé, que está ali no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé, é você acreditar mesmo que ainda não esteja vendo, é você crer mesmo que ainda não seja uma realidade, é chamar à existência aquilo que não existe. Amém? E o título da mensagem de hoje, dentro dessa série, é Uma Fé que Frutifica. Fala aí para o seu vizinho, uma fé que frutifica. E no final, nós estaremos orando pelas famílias, vamos focar a nossa oração pelas famílias. Então, nós vamos ver quais são as características de uma fé que frutifica. Eu quero ler com você o texto que está ali em Atos, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Deixa eu parar um pouquinho para explicar. Aquele aleijado de nascença, ele era colocado todos os dias naquele mesmo local, na porta, do templo chamada Formosa, e todas as pessoas que iam até o templo para orar, para adorar a Deus, ele pedia esmola. E o que é interessante, quando Pedro e João, eles estão em direção a essa porta, a essa entrada, esse coxo, ele percebeu que eles estavam vindo e foi pedir-lhes esmola, como o texto diz. Eu quero chamar a sua atenção que naquela época, naquele contexto, na verdade, até nesses dias, os aleijados, as pessoas desprovidas, em forma geral, deficientes de alguma forma, que pedem esmolas, eles pedem esmolas olhando para baixo. É mais ou menos assim, eles curvam a cabeça para baixo, já no chão, curvam a cabeça para baixo,
e estendem as mãos ou uma das mãos para cima. E eles sequer olham para as pessoas às quais eles estão pedindo esmola. E nesse contexto que esse aleijado, naturalmente, ele, ao perceber, a aproximação de Pedro e de João, ele naquela posição no chão, ele não podia ficar em pé, não podia andar, naquela posição no chão de cabeça curvada, ele estende as suas mãos. E possivelmente ele fala: me dê uma esmola, por favor. Pedro e João olha bem para aquele homem, e a primeira coisa que eles fazem, na verdade, Pedro, ele se dirige àquele homem e ele não dá uma esmola. Ele fala para aquele homem: olhe para mim. Querido, e nós vamos perceber no decorrer da mensagem que esse olhar, ele fez toda a diferença. Vamos continuar então no texto. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, soltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que o costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. No verso 16 desse mesmo capítulo diz que Pedro e João, a partir daquele momento, daquele grande milagre, e do povo ter ficado perplexo, admirados, Pedro começa a falar com eles acerca de Jesus, começa a falar com eles acerca da salvação. E no verso 16, eles falam o seguinte: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém, queridos? A fé daquele homem o levou a alcançar a sua cura. A cura que foi liberada através da vida de Pedro e de João, mediante o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, o nome que tem poder para fazer qualquer coisa. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 2 desse mesmo livro, você pode perceber, no dia de Pentecoste, houve um grande derramar do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento, a vida desses homens não foram mais as mesmas. Eles começaram com autoridade, com intrepidez, começaram a pregar o Evangelho, começaram a anunciar as boas novas, e muitas pessoas iam crendo, muitas pessoas iam sendo salvas por causa do poder de Deus, mediante Jesus Cristo na vida daqueles homens. E nesse determinado texto narra esse grande milagre. Milagre que causou um grande reboliço. E por causa disso, Pedro e João foram parar numa prisão. Porque, na verdade, as autoridades religiosas ficaram intrigadas com aquilo que estava acontecendo.
e quiseram saber o que estava acontecendo, quem eram esses dois homens que estavam, em nome de Jesus, fazendo milagres, pessoas se convertendo, o povo louvando a Deus, e as autoridades religiosas ficaram intrigadas para saber o que estava acontecendo. E mandaram capturar Pedro e João. E como já era quase noitinha, eles foram colocados numa prisão para que no dia seguinte eles estivessem diante dessas autoridades para explicar o que estava acontecendo. No capítulo 4, verso 3 e 4, você pode ver isso, que diz assim: então agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Tem noção, queridos? E aí, diante desse cenário, as autoridades religiosas não tiveram argumento para mantê-los presos. Porque aquilo que Deus estava fazendo através desses homens era algo muito grande. A partir da autoridade que estava sobre eles, a autoridade do nome de Jesus e da fé daquelas pessoas que ouviam a palavra, recebiam a palavra, acreditavam na palavra e tinham as suas vidas transformadas. Então, queridos, uma fé que frutifica, ela precisa gerar vidas para Jesus. Porque nós, na maioria das vezes, quando falamos de fé, nós falamos de milagres, nós vamos falar de milagres aqui, estamos falando inclusive de um milagre, mas nós precisamos entender que a fé que frutifica, além de produzir milagres, ela produz conversão, que não deixa de ser um milagre. Porque quando um pecador se converte, é um grande milagre, querido. Então eu quero falar com você sobre isso nessa mensagem. Na caminhada da fé, na maratona da fé, nós precisamos entender que a minha fé e que a sua fé, que a nossa fé, precisa produzir frutos. E quando nós entendemos essa revelação, além de sermos ainda mais abençoados, ganhamos vidas para Jesus. E esse é o fruto que mais agrada a Deus. Amém? Por isso, querido, que nessa campanha que nós estamos startando, iniciando, eu mais um, é muito importante nós aplicarmos fé. Não deixar que as circunstâncias, não deixar que os nossos olhos naturais limitem a nossa expectativa e muito menos limitem o poder de Deus que vai agir na vida das pessoas às quais você vai estar falando de Jesus. Você vai estar investindo para ganhá-la para Jesus. Amém, queridos? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ali em João 3,16, um versículo que você conhece, que Deus diz que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que ele tinha de melhor, deu o seu único filho, para que mediante a ele, mediante a fé nele, em Jesus Cristo, ninguém perecesse. Então, você percebe que a fé, ela potencializa uma mudança de vida. A fé, ela potencializa a salvação. A fé, ela potencializa o novo de Deus nas nossas vidas. Então, querido, nós vamos juntos considerar algumas características de uma fé que frutifica. Fé essa que eu e você precisamos desenvolver para vivermos
o sobrenatural de Deus. Amém? Estamos juntos? Então vamos lá? A primeira característica dessa fé que frutifica, baseado no texto inicial que nós lemos, Atos 3, uma fé que frutifica nos faz ter um olhar de compaixão e misericórdia. Os versos 4 e 5 diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Eu não sei se você já teve uma oportunidade de dar uma esmola, de dar uma moeda para alguém. Geralmente, as pessoas, quando fazem isso, elas nem olham para a pessoa. Elas estão andando e elas passam e botam a moeda ou jogam a moeda e sequer olha para aquela pessoa que está lhe pedindo a esmola. Mas nesse caso aqui de Pedro e de João, que estavam cheios do Espírito Santo, eles não dão nenhuma esmola, mas eles param e eles dão atenção para aquele homem. Pedro e João param, o texto diz que eles olham bem para aquele homem. Eles não olham de qualquer jeito. O olhar deles estava carregado de compaixão e de misericórdia. Não era um olhar de pena, mas sim um olhar de compaixão, um olhar de Jesus sobre a vida daquele homem. O nosso olhar para as pessoas precisa ser um olhar de Jesus. Um olhar carregado de misericórdia, um olhar carregado de compaixão. E o texto diz que Pedro fala para aquele homem: olhe para nós, ou seja, levante a sua cabeça e olhe bem para nós. E aquele homem olha no olho de Pedro e de João, e Pedro e João olham no olho daquele homem. E isso é revolucionário, queridos. Quando nós olhamos no olho de alguém, isso gera uma atmosfera transformadora, isso gera uma atmosfera de cura. Quando nós olhamos com um olhar de compaixão e de misericórdia. Pedro e João, eles não discriminam ou censuram aquele homem. Ao contrário, eles olham com compaixão e misericórdia. Queridos, a exemplo desses dois homens, de Pedro e João, e do próprio Senhor Jesus, nós precisamos aprender a olhar para as pessoas, não com um olhar de discriminação, não com um olhar de censura, não com um olhar de exclusão, não com um olhar de julgamento, mas olhar com compaixão, queridos. Porque não é porque a outra pessoa pensa diferente de você, não é porque a outra pessoa tem gostos diferentes de você, que você vai excluí-la, que você vai censurar, que você vai julgar. Não, nada disso. Nós precisamos olhar com compaixão. Aquele homem estava mendigando à porta do templo, ou seja, ele estava do lado de fora. Por que ele estava do lado de fora? Eu estava me perguntando quando eu estava meditando nesse texto. Possivelmente, os religiosos, as autoridades religiosas, não permitiam que aquele homem entrasse no templo, porque ele era um mendigo, porque ele era diferente. Quantas pessoas têm sido religiosas nesses dias e têm discriminado pessoas, têm julgado, têm censurado, quando na verdade Jesus nos chama para abraçar essas pessoas, Jesus nos chama para cuidar dessas pessoas,
Jesus nos chama para sermos agentes de transformação na vida dessas pessoas. Quantas pessoas têm se perdido porque têm sido discriminadas? Sejam elas pobres, sejam elas ricas, enfim, não estou falando de classe social, não estou falando de poder aquisitivo. Estou falando do olhar de Jesus que eu e você, como igreja, precisamos ter para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus como deve ser conhecido. Amém, queridos? O homem estava mendigando a porta do templo, mas mesmo assim, Pedro e João param, olham para aquele homem e falam para aquele homem: olhe para mim. Aqueles que estão do lado de fora, queridos, não são nossos inimigos. Ao contrário, eles precisam ser o nosso alvo. Aqueles que ainda não foram libertos pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles que ainda estão vivendo no engano do mundo não são nossos inimigos. Eles precisam ser os nossos alvos de oração. Eles precisam ser esse mais um que nós estamos nos desafiando a ganharmos até o fim do ano. E talvez essa pessoa esteja ao seu lado, querido, seja um familiar seu, um amigo muito próximo, que você não tem se atentado para essa necessidade. Então, uma fé que frutifica nos faz olhar com compaixão e misericórdia. Olha a resposta que Jesus dá para aqueles mestres da lei, para aqueles fariseus, quando eles pegam a mulher em adultério e a levam até Jesus. Olha a resposta que Jesus dá para eles. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 7, parte B. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E aí você conhece a história. Foram largando as pedras e de fininho foi saindo um por um, querido. Nós não temos o direito de julgar as pessoas. Nós não temos o direito de acusar as pessoas. Nós precisamos olhar com compaixão e misericórdia. As pessoas estão esperando para receber algo e nós podemos oferecer a palavra de vida eterna. Amém? Você pode dizer glória a Deus. A segunda característica de uma fé que frutifica, essa fé nos faz enxergar além das necessidades materiais. Olha o que diz o verso 6 de Atos 3. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Queridos, preste atenção. Até aquele momento, as pessoas estavam passando ali e a preocupação de todos era com as necessidades materiais daquele homem, que possivelmente era até usado para isso. E todos davam moeda, todos davam ouro, todos davam prata, enfim. Mas Pedro e João o oferece algo diferente. Algo que ia transformar a vida daquele homem. Aquele homem, ele já tinha aproximadamente mais de 40 anos. E o texto diz que ele era aleijado de nascença.
Aquele homem nunca tinha andado, aquele homem nunca tinha ficado de pé, a vida dele foi mendigando. E quando Pedro e João chegam até ele e falam: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. E aquilo que Pedro e João estavam oferecendo àquele homem, que seria potencializado a partir da fé dele, era nada mais, nada menos do que a sua cura. A transformação da sua vida, porque a partir daquele momento, a vida daquele homem não foi mais a mesma, mas precisou ter alguém para aplicar uma fé que enxergasse além das necessidades materiais daquele mendigo. A nossa fé não pode visar apenas os resultados. Antes dos resultados, precisam existir os frutos. Deixa eu explicar isso, queridos. Muitas das vezes, na maioria das vezes, é aplicado fé para ter, é aplicado fé para receber, é aplicado fé para que o milagre aconteça. Nada contra isso. Os resultados são importantes, sim, mas antes dos resultados, precisam existir frutos, queridos. E o fruto, ou os frutos que mais agradam a Deus, são vidas convertidas, são vidas salvas. Então, nós precisamos aplicar fé para o milagre acontecer, sim. Nós precisamos aplicar fé para termos resultados, sim. Mas nós precisamos também aplicar fé para ganharmos vidas para Jesus. E o que era aplicar fé para ganhar vidas para Jesus? É olhar além de uma perspectiva humana. Sabe aquela pessoa que você várias vezes falou que não tem mais jeito, que as coisas não vão mudar? É necessário aplicar fé. Amém. Amém, queridos? Nós precisamos aplicar fé para ganharmos essas pessoas. O ser, ele precisa vir antes do ter. Amém? Olha o que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4. Quando ele é levado pelo Espírito para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E o diabo fala, se ele realmente era o Filho de Deus, que ele transformasse aquelas pedras em pães. E o verso 4 diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de ouro e prata viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então a fé que frutifica, ela precisa nos fazer enxergar além das necessidades materiais. Não podemos mais ficar correndo de um lado para o outro, visando apenas os resultados, que são importantes, mas vidas precisam ser ganhas. Vidas precisam ouvir a palavra de Deus. E Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para alcançar essas pessoas por meio da fé e da ação. Amém, queridos? A terceira característica de uma fé que frutifica, ela nos faz estender as mãos. Olha o que diz os versos 7 e 8 do capítulo 3 do livro de Atos. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo,
andando, saltando e louvando a Deus, queridos. Percebe? Pedro e João liberaram a palavra. Aquele homem recebeu a palavra, mas ele precisava de alguém para ajudá-lo a levantar. Esse é o processo. Nós lançamos a palavra. Muitas das vezes as pessoas recebem a palavra, mas elas não têm forças para caminhar sozinha. E elas precisam que alguém estenda a mão para ajudá-la a levantar e a caminhar. Esse momento do milagre, ele exemplifica o processo que nós precisamos exercer junto a alguém, junto ao mais um, para que essa pessoa caminhe com Jesus. E o texto diz que Pedro estende a mão e levanta aquele homem. E quando aquele homem levanta, ele começa a sentir firmeza nas suas pernas, começa a sentir firmeza nos seus tornozelos. E aí o texto diz que de um salto, e ele já solta, já dá um salto sozinho. E depois disso, ele entra junto com Pedro e João, ele entra no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus por aquilo que ele havia recebido. Estender as mãos aos que estão caídos é uma das principais funções da igreja. É uma das principais funções daquele cristão que tem o seu coração cheio de fé, que acredita no sobrenatural, que acredita na conversão de uma pessoa, que acredita na restauração de um casamento, na restauração de uma família. Esse cristão cheio de fé, ele entende a necessidade de estender as mãos para ajudar alguém, para potencializar a transformação na vida dessa pessoa. Amém, queridos? Pedro e João tinham essa consciência, porque eram dois homens cheios do Espírito Santo. Aleluia! E eu tenho certeza que você está cheio do Espírito Santo e você está entendendo que a fé, além dela produzir resultados, ela precisa nos levar a estender a mão para alguém e ajudar essa pessoa a caminhar na presença de Jesus e ter a sua vida transformada. E Pedro sabia muito bem disso. Porque Pedro, você lembra disso? Ele é ajudado por Jesus. Jesus estende a mão para ele. Então você percebe que Pedro sabia a importância de estender as mãos para aquele homem. Um dia Jesus estendeu a mão para você. Um dia Jesus estendeu a mão para mim. Um dia alguém estendeu a mão para você, alguém estendeu a mão para mim, e agora chegou a nossa vez de estendermos as mãos para alguém, queridos. Isso é uma atitude de fé, e essa fé precisa nos levar a esse tipo de ação, a esse tipo de atitude. Amém? A quarta característica de uma fé que frutifica. Mas antes disso eu quero só ler esse texto de Mateus 11, de 28 a 30, ainda dentro dessa terceira característica da fé que frutifica, que é estender as mãos e ajudar alguém a conhecer Jesus. Jesus fala no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, como eu falei, a partir do verso 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas,
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas pessoas, queridos, estão precisando do que somente Jesus pode oferecer. E eu e você não podemos ficar parados diante disso, ou mesmo preocupados somente com os nossos interesses. A fé precisa nos impulsionar a estender as mãos. A quarta característica de uma fé que frutifica, ela nos faz alcançar outros. No capítulo 4 do livro de Atos, no verso 4, diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. O que acontece? Que daquele homem é curado, aquele homem entra no pátio do templo louvando a Deus, Pedro e João é chamado para explicar isso tudo, e não tendo argumento, eles foram soltos, continuaram pregando a palavra de Deus. Aquele homem passou a ter um grande testemunho e continuou testemunhando daquilo que Jesus havia feito na vida dele. E o texto diz que próximo a 5.000 homens se converte por conta disso tudo que estava acontecendo. Uma fé que a princípio abençoou apenas o indivíduo. A fé do homem, do aleijado, não é isso? Abençoou sua própria vida, fazendo com que ele alcançasse a cura em Jesus. E a partir dali, ele começou a dar o testemunho, ele começou a viver em fé, ele começou a ganhar vidas para Jesus. Então, a fé que frutifica, ela precisa alcançar outros. Aquele homem alcançou muitos outros a partir da fé que foi gerada em seu coração. Amém? Ganhar vidas para Jesus precisa ser o nosso maior propósito. E deixa eu falar algo importante também. Isso precisa começar dentro da nossa casa. O eu mais um, ele precisa começar dentro da nossa casa. Você está entendendo? Se os seus pais, se os seus filhos, se o seu cônjuge, se os seus sobrinhos, enfim, pessoas próximas a você, vamos focar nessas pessoas, vamos alcançar essas pessoas. E vamos estender, alcançar os nossos amigos, alcançar os nossos vizinhos, oferecer aquilo que somente Jesus pode oferecer. Paz, alegria, prosperidade, provisão, bênção. Só Jesus pode oferecer isso. O mundo procura paz e Jesus, ele tem essa paz que excede todo o entendimento humano. Amém, queridos? Eu quero ler esse versículo, que aí já é de um outro milagre, lá em Atos capítulo 16, no verso 31. Você conhece essa referência? Quando o carcereiro, ele pergunta, para Silas, para Paulo e Silas, o que ele deveria fazer para que a sua casa fosse salva. E eles responderam: creiam no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Na verdade, ele pergunta o que ele deveria fazer para que ele fosse salvo. E aí, esses dois homens de Deus também respondem isso. Creia no Senhor Jesus, que não só você, mas todos da sua casa serão salvos. Tudo começa a partir da fé. Tudo começa a partir do momento que nós cremos. Tudo começa a partir do momento que nós declaramos.
e decidimos andar em novidade de vida. Então, uma fé que frutifica, ela precisa alcançar outros. Eu quero concluir lendo uma frase do apóstolo Melvin Uber, pai do pastor Eibe. Uma frase que nós já falamos muito aqui na igreja, e você conhece muito bem, que ele declara: só temos uma vida, e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo ou por Cristo permanecerá. Fale para quem está com você: só temos uma vida, e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo ou por Cristo permanecerá. Todas as outras coisas passarão, mas aquilo que fizermos para Jesus não passará. Amém? Eu quero concluir lendo Mateus 6:33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? A fé, ela produz resultados, mas antes ela precisa produzir frutos. Ela precisa nos impulsionar a ganharmos vidas para Jesus. Nós falamos sobre isso, uma fé que frutifica. Quero orar com você nesse momento. Nós vamos direcionar a nossa oração pelas famílias. Se você está em família, vamos levantar juntos um clamor nesse momento, para que Deus esteja tocando no coração daqueles que ainda não o conhecem verdadeiramente, esteja convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, esteja restaurando casamentos, esteja salvando vidas, salvando famílias, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora unir a nossa fé, a despeito da distância que estamos, mas estamos conectados no mesmo Espírito, e o nosso clamor agora é pelas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que dê ordem agora aos seus anjos, para ir de encontro a cada lar, para ir de encontro a cada familiar, ó Deus, liberando uma palavra de salvação, liberando uma palavra de restauração, liberando uma palavra de cura sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida dessas famílias que precisam tanto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, joga por terra todo engano, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provenha de Ti, e que corações sejam alcançados, que a sua casa, que a sua família seja abençoada nesse momento, que aqueles que ainda não conhecem Jesus como único e suficiente Salvador, que possam ser tocadas agora e desejar conhecê-lo, desejar servi-lo. Quero declarar sobre a sua casa salvação. Eu quero declarar sobre a sua casa um novo tempo. Eu quero declarar sobre a sua casa a bênção de Deus sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Que casamentos sejam restaurados, que filhos possam converter-se aos seus pais e os pais aos seus filhos, que haja paz e que haja alegria nessa casa, que haja Tua presença sobre essa casa, Jesus. Nós declaramos isso e tomamos posse em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode dizer: eu recebo, eu tomo posse. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que você viva a melhor semana da sua vida e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no coração, viva a melhor semana da sua vida. Paz! Uau, que palavra incrível! Eu fui muito abençoada. E você?
Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Mas não acabou não. Vai começar agora o Paz Kids Online. Que maravilhoso estar com vocês mais uma vez, amigos. Hoje vamos ter uma história bíblica muito legal. Vamos falar de Noé e como Deus usou ele para construir uma grande arca e salvar a humanidade. Mas primeiro, vamos repetir nossa ideia principal. Repitam comigo. A obediência a Deus nos protege do mal. Mais uma vez. A obediência a Deus nos protege do mal. Que legal! Vamos aprender como é importante obedecer a Deus. Mas primeiro vamos ter um momento maravilhoso de louvor. Vocês sabem que em Salmos 8:2 diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Aqui diz que o nome de Deus é proteção e fortaleza quando as crianças louvam. Vamos então louvar a Deus e veremos como Deus protege e ama a gente. Fiquem de pé e louvemos a Deus. Senhor nosso, como é poderoso.
Uau! Que maravilhoso! Amo louvar a Deus e saber que Ele me ama e me protege. Também é tão legal saber que Deus valoriza quando eu louvo a Ele. Agora vamos assistir a história de Noé e ver como a obediência dele transformou o mundo. Noé era um homem que agradava muito a Deus, e Deus viu que as pessoas no mundo só pensavam em fazer coisas ruins e más. Deus disse a Noé: Noé, construa uma arca bem grande e coloque dentro dela animais, macho e fêmea, pois eu vou trazer um grande dilúvio sobre a terra para acabar com toda a maldade. E Noé então construiu a arca conforme Deus havia mandado. Depois que Noé terminou de construir a arca, Deus o chamou e disse: Noé, entre na arca você e sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Então, Noé entrou na arca junto com sua família e todos os animais que Deus havia mandado. E aí começou a cair a chuva, águas que iriam cobrir toda a terra. E choveu por 40 dias e 40 noites. Depois de 150 dias, Deus lembrou de Noé. Então soprou um vento e o nível das águas começaram a baixar. Noé liberou uma pomba e quando ela voltou, trazia no seu bico um ramo de oliveira. Todos ficaram felizes, pois isso significava que já havia terra seca. E o barco encalhou num monte chamado Ararate. Assim, Noé, sua família e os bichos que estavam na arca puderam sair. Noé construiu um altar para oferecer um sacrifício a Deus. O Senhor abençoou Noé e sua família, dizendo: Tenham muitos filhos, multipliquem e se espalhem por toda a terra. Deus colocou um arco-íris no céu para lembrar da aliança que ele fez com todas as criaturas da terra. Que história legal! Eu também quero que Deus me use para resgatar vidas deste mundo de pecado. Agora vamos assistir à Escola de Missões Planetária e ver o que estão fazendo o Joshua, a Cristine, a Amanda e o Abraão. Nossa, eu amo tocar violino. Acho que é o dom que Deus me deu. E por pensar que eu já quis desistir do violino. Você queria desistir do violino? Houve uma época que sim. Cara, como assim? Você toca tão bem. Toda vez que eu te ouço, eu me acalmo. Eu sinto a presença de Deus em sua vida. Nossa, obrigada. Não, pois é porque eu ensaiava e quando eu ensaiava, eu errava muitas notas. Eu errava várias vezes. Eu queria desistir muitas vezes. Mas aí eu vi Deus falando no meu coração que eu só precisava obedecer Ele. E era isso que se importava, não se eu acertava ou não. Só isso. Pessoal, hoje é um dia muito importante, porque hoje a gente vai aprender melhor como usar nossas armas, ok? O inimigo, ele conhece os nossos planos, ele vai tentar destruir-nos, mas não vai acontecer, porque a gente vai usar com muita sabedoria e muita diligência, tá bom? As nossas armas. Então hoje, vamos falar a nossa ideia principal aqui, vocês repitam comigo, tá bom? A obediência a Deus. A obediência a Deus nos protege do mal. nos protege do mal. Então eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo na Terra. Que triste. Que horror. Precisamos estar prontos. Deus confia em nós. É verdade. Temos que fazer tudo conforme a palavra de Deus para que nada dê errado. Igual Noé fez.
Quando Deus deu todas aquelas instruções para ele de como construir a arca, ele fez tudo direitinho. Eu quero ser igual a Noé e obedecer a Deus em todos os detalhes. Muito legal. Você sabia que tem um versículo que fala exatamente sobre isso? É Gênesis 6, 22. E a gente vai aprender juntos esse versículo. Fala assim: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Que lindo! Vamos cantar juntos? Sim! Nossa, já sou fã desse Noé aí. Ele é muito obediente. Sim, ele fez tudo que Deus pediu a ele sem questionar nada. Isso mesmo. Eu tô lembrando agora as vezes que meu pai pede pra eu ajudar em casa, só que geralmente eu não quero, aí eu questiono. Então, principalmente, né, ele me pede pra lavar a louça, só que tem hora que eu não quero fazer. Não, Cristina. Seu pai deve pedir pra você porque você é uma filha obediente. Ah, eu tento. Noé, né, ele foi escolhido por Deus porque ele é o cara certo, ele era o cara mais obediente da época. Ei, gente, vocês sabem me dizer quando é que vai ter o próximo treinamento? Deixa eu ver. Acho que nos próximos 44 minutos, 17 segundos e 34 centésimos. Como você sabe essa informação com tanta precisão? Não sei, acabei de inventar. Nossa, não achei a menor graça. Devia ler umas revistas de piada pra ver se melhora o seu senso de humor. Tá bom. Ô, Josh, você já aprendeu a usar a sua arma? Qual, Cortina? A minha habilidade em comer marshmallow com um raio ou meus dotes culinários de Masterchef? Nenhuma das duas, as duas são péssimas. Como assim? Você não se lembra daquela maravilhosa lasanha que eu fiz? Ah, sim, maravilhosa. Deu dor de barriga em todo mundo. Ah, eu lembro dessa tragédia. Foi horrível mesmo. Também não foi tão ruim assim, né, mano? Foi péssimo. Melhor voltamos pra aula. Pessoal, no dia de hoje não vamos fazer a nossa simulação, tá bom? Hoje vamos aprender melhor sobre as armas que temos para lutar contra o inimigo. E a primeira delas é a espada laser aqui da palavra, como vocês estão conseguindo ver. Essa arma é muito eficiente e muito instrutiva. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e poderosa. É, e corta mais que qualquer outra espada. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Isso, ela chega no mais profundo das pessoas e julga as vontades e os pensamentos do coração. Isso significa que quando lemos a Bíblia, ela mostra onde estamos errando e nos corrige. A palavra de Deus também é uma arma que podemos usar para derrotar o inimigo. Isso mesmo, Amanda. Jesus usou muito a palavra de Deus para derrotar o Satanás. Você lembra lá no deserto?
ele sempre respondia com a palavra de Deus. Que fantástico, não é mesmo? Quando a gente pode usar essa espada para vencer o inimigo, igual Jesus venceu ele no deserto, né? Ótimo isso! Então, na próxima aula, a gente vai aprender como usar essa espada. Vai ser demais, tá bom? Vamos lá para a sala de aula. Vamos lá. Viram quantas lições fantásticas aprendemos hoje? Sim, Noé é um homem muito obediente. Em tudo que ele fazia, até nas pequenas coisas. Isso mesmo. E como ele obedeceu tanto a Deus, ele agradou o coração de Deus, não é mesmo? E nós aprendemos um versículo muito, muito top, que é Gênesis 6:22. Quem lembra o que é? Eu lembro. Fala assim: Noé fez tudo conforme que Deus havia mandado. Muito bem, vamos repetir juntos então? Gênesis 6:22. Gênesis 6:22. E Noé fez tudo. E Noé fez tudo Conforme Deus havia mandado. conforme Deus havia mandado. E a gente vê que a palavra de Deus nos protege, nos instrui e nos corrige e é muito eficaz contra qualquer ataque do inimigo. A palavra de Deus é mesmo muito poderosa. E com ela estaremos sempre prontos para lutar contra o inimigo. Uau, que top! Maravilha! Então agora vamos falar a nossa frase de hoje. Vocês estão prontos? Sim! A obediência a Deus A obediência a Deus nos protege do mal. nos protege do mal. Parabéns, meus candidatos a missionários! Então, na próxima aula, a gente vai falar de outras coisas top das galáxias. Vocês estão prontos? Sim! Até a próxima!